Fala investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar quanto recebi de dividendos nesse mês de janeiro, quais ativos me pagaram e, claro, vou reinvestir esses dividendos junto com vocês aqui na prática. Mas antes disso, eu vou te pedir só um favor, que é deixar o like nesse vídeo para não correr o risco de você esquecer depois. Isso ajuda bastante a divulgar os meus vídeos para outras pessoas que ainda não conhecem o canal. Me motiva a continuar trazendo aqui o conteúdo, a minha jornada aqui rumo à independência financeira. E vocês sabem que aqui é tudo na transparência, todos os números, não só nos investimentos, todo o dinheiro que eu ganho do YouTube aqui eu também mostro para vocês. Muita gente fala que eu tenho por causa do YouTube. Eu não ganho nem R$300 por mês do YouTube ainda. O meu canal ainda é muito pequeno quando a gente fala de nichos de investimentos aqui no YouTube. Então não se iludam, não acreditem em comentários que vocês veem aí, porque é tudo mentira. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, pode ter certeza, é só você entrar no meu canal, lá tem uma playlist que chama YouTube. Lá eu sempre estou atualizando os meus ganhos aqui com a plataforma, e se vocês assistirem o último vídeo que eu fiz lá, quanto eu ganhei do YouTube em 2025, vocês vão ver que se dividir pelos 12 meses do ano que passou, não dá nem R$300 por mês. Mas isso não é uma reclamação do que eu ganho com o YouTube, nada disso. E faz bem gravar vídeo para o YouTube falando sobre algo que eu gosto, que é investimentos. E por que eu tô falando isso? Recentemente, o canal Gêmeos Investem fizeram um react de um vídeo meu, e muitas pessoas que não conheciam o meu canal viram esse vídeo, inclusive eu agradeço eles por ter feito esse vídeo, ganhei bastante inscrito graças a isso. Só que tiveram pessoas nos comentários desse react lá do Gêmeos Investem falando que eu vendo curso, que eu ganho dinheiro com o YouTube. Até hoje eu não peguei nenhum dinheiro do YouTube pra mim, pra eu investir. Tudo foi reinvestido no canal, comprei um computador, comprei um monitor, comprei microfone. Então nada disso veio pro meu bolso até hoje. E o mais absurdo de tudo, que eu vendo curso. Se um dia eu vender curso, pode ter certeza, eu vou ter capacidade pra isso. E hoje eu não me considero, pra mim, uma pessoa que quer vender curso, ela tem que ser especialista. Eu não sou especialista em investimentos, eu tô aqui mostrando pra vocês, buscando a credibilidade, mostrando o que eu faço com o meu próprio dinheiro. E essa é a forma que eu escolhi para conquistar meu público aqui no YouTube, mostrando o que eu faço com o meu próprio dinheiro, inspirando, motivando as pessoas, não vendendo nenhum tipo de serviço. Mas agora, voltando ao foco do vídeo, começando aqui para atualizar vocês, esse é o meu patrimônio nesse momento, galera, R$116.771,05. No último vídeo, meu patrimônio estava em 115 mil. Como eu já tinha falado, tinha subido R$3.000 em apenas um dia. E desde então, o patrimônio continua crescendo, mesmo sem eu ter aportado nada. E esse é o poder do longo prazo, né? Quando você investe em ações a bons preços, quando acontece esse otimismo na bolsa de valores, você ganha dinheiro. E aqui está o meu lucro total, R$28.534,28. R$22.000 de ganho de capital e R$6.000 de dividendos totais. A variação, é claro, é positiva, com 23,48%, e a rentabilidade da carteira também aumentou, acho que estava em 68% e agora está em 70%. E com essa rentabilidade total, atualmente eu estou acima do CDI, 4%, mas se vocês olharem aqui nos últimos 12 meses, eu estou 48% acima do CDI. Nos últimos 12 meses eu tive uma rentabilidade de 21%. E como a inflação nos últimos 12 meses foi de 4,26%, eu tenho uma rentabilidade real aí nos últimos 12 meses de 17%. Então tá bom demais. E continuando aqui, como eu falei para vocês, o meu patrimônio continua aumentando e é claro, isso é impactado graças às ações. Então as ações agora aumentam ainda mais a sua representatividade aqui na minha carteira de investimentos, atualmente com 38%, ou seja, elas estão bem próximas do peso ideal que eu defini lá no ano passado, que é ter 40% em ações, mas que provavelmente esse ano eu mude, talvez eu vou ter aí 50% em ações, vamos ver aí. E os fundos imobiliários ocupam a segunda maior posição aqui na minha carteira, com 25%, o Tesouro Direto com 21%, renda fixa 8% e ETF 7%. Bom, pessoal, aqui na minha carteira de ações, que são 6 ativos, já tenho aqui mais de R$44.000 atualmente, uma variação positiva de 20% e uma rentabilidade de 83%. E aí surge aquelas perguntas, mas por que você não tem só ações na sua carteira? Elas com certeza são o carro-chefe, são elas que fazem a diferença e realmente eu concordo com vocês, inclusive é o tipo de ativo que eu mais gosto, mas eu também tenho para mim que pro longo prazo tem que ter uma carteira diversificada. Então, apesar de eu gostar mais das ações, eu vejo sim valor nos fundos imobiliários, vejo sim valor nos ETFs e vejo sim valor na renda fixa. Aqui passando nos ativos eu não vou enrolar muito, pessoal, porque no vídeo anterior eu já fiz isso, falei especificamente de cada um dos ativos, falei sobre a variação. Então esses são os ativos aqui, essas são as minhas ações: Banco do Brasil, Petrobras, Isa Energia, Sanepar, Klabin e Porto Seguro. A única que está com variação negativa é a Klabin, o resto, como vocês podem ver, tudo com seta verde para cima.
Aqui nos fundos imobiliários, que eu tenho 7 ativos, o valor total atualmente é de R$ 29 mil e a variação está positiva, com 3%. E esses são os ativos também que eu tenho, que eu já mencionei no vídeo passado, né? ETF é um tipo de ativo que faz tempo que eu não invisto, né? No caso aqui o IVVB11, que eu tenho 20 cotas, faz muito tempo que eu comprei essas 20 cotas, né? O preço médio de R$ 240, atualmente cada cota R$ 408. Então, uma variação positiva de 70% e o valor total de 8.170. E aqui embaixo a renda fixa, né? Que como eu falei para vocês, eu também vejo muito valor na renda fixa, principalmente aqui no Brasil, que tem um dos maiores juros reais do mundo. Então eu tenho 24 mil aproximadamente aqui no Tesouro Direto e mais uns 10 mil reais aqui no Nubank. Bom, e agora eu entrei aqui na aba de proventos para mostrar o que mais vocês querem ver nesse vídeo, que é quanto eu recebi de dividendos em janeiro. E tá aqui, pessoal, no mês de janeiro eu recebi R$ 321,96. E por que foi esse dividendo baixo? Porque apenas uma ação pagou nesse mês de janeiro. Apenas a ISA Energia me pagou aqui R$ 72,84 e o restante dos dividendos foram apenas dos fundos imobiliários. Nossa, mas esse dividendo está muito baixo. Na renda fixa eu ia estar ganhando mais de R$ 1.000 por mês. É, realmente, na renda fixa eu ia estar ganhando isso. Mas será que eu ia estar com esse lucro que eu estou na minha carteira atualmente? Com essa rentabilidade que eu estou na minha carteira atualmente? Não ia. Como vocês viram lá na rentabilidade, eu estou ganhando mais do que o CDI. Então, pessoal, é muito importante a gente ter essa consciência que apesar dos dividendos serem sim muito importantes, eu também valorizo eles, não são só eles que trazem ganhos para o investidor. E digo mais, como vocês viram lá na rentabilidade, estou ganhando do CDI, mas está uma diferença pequena, apenas 4%, mas a tendência é isso mudar, é aumentar ainda mais. Vocês com certeza estão vendo esse otimismo com a Bolsa de Valores, né? Nos últimos 5 dias subiu 7%, está em 184 mil pontos e com certeza vai chegar aí nos 200 mil pontos se continuar desse jeito. Outro fator importante também que vai ajudar a minha carteira de investimentos é o dólar. Olha só nesse momento, R$ 5,20, galera. Há quanto tempo que a gente não via isso? Se eu olhar aqui embaixo, tem uma notícia, ó. Dólar cai a 5,20 e tem o menor patamar desde maio de 2024, ou seja, quase 2 anos que a gente não via isso aqui. Bom, pessoal, como vocês já viram lá quantos dividendos eu recebi, tá aqui o valor, R$ 321,96. Estou aqui na minha planilha de rebalanceamento de carteira, que como já falei várias vezes aqui, é ela que me dá um norte para mostrar onde eu vou investir. Só que dessa vez, galera, temos um problema. As ações estão muito em alta e vocês que acompanham, vocês percebem que o ativo que eu mais invisto é nas ações. Mas dessa vez, mesmo a planilha me permitindo investir aqui quase R$ 2.000, eu não vou investir em ações. Eu vou simplesmente apenas reinvestir os dividendos aqui em fundos imobiliários. Outra coisa também, eu tenho um dinheiro aqui, uns R$ 200, que eu poderia incluir com esses R$ 300 para investir também, mas esses R$ 200 eu vou deixar em caixa, vou colocar aqui no Nubank, para utilizar em oportunidades futuras. Então esse aporte vai ser só com os valores dos dividendos mesmo, e esses são os fundos imobiliários que eu vou comprar. Vou comprar o VISC11, que a planilha me deixa investir aqui R$ 240, vou comprar umas 2 cotas dele, e o que sobrar eu vou investir aqui em ALZR11, e aí fecha o aporte. Bom, já entrei aqui no site da corretora de investimentos que eu utilizo, que nesse momento é a Rico, tá, pessoal? Como vocês podem observar, aqui está o meu saldo, R$ 107.922. Lembrando que aqui é sempre abaixo lá do investidor 10, porque aqui não é contabilizado aquele saldo que eu tenho no Nubank. E aqui ao lado está o saldo disponível, e esse capital veio de todos os ativos que me pagaram dividendos nesse mês de janeiro, como eu mostrei para vocês lá no Investidor 10. E como eu também disse, eu vou só reinvestir esses dividendos que eu recebi, vou comprar apenas fundos imobiliários, e aí no próximo aporte, que vai ser só no mês que vem, primeiro aporte de fevereiro, eu vejo o que eu vou fazer com o meu dinheiro, se eu vou investir em ações, se eu vou investir em fundos imobiliários, ou se eu vou manter em caixa na renda fixa. Mas nesse momento, que é um momento de alta, de euforia, é o momento mais importante para você parar, pensar, analisar o que você vai fazer. Então hoje vai ser isso aí, pessoal. Agora, bora pro home broker e vamos reinvestir esses dividendos. E bora lá então, pessoal. Vou começar comprando aqui o VISC11, vou comprar 2 cotinhas dele, tá? Clicar aqui em comprar, ok, colocar minha assinatura eletrônica e enviar. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui na calculadora, eu tinha R$ 323,85 para investir. Eu já usei R$ 218,66, tenho mais R$ 105,19. Então, esse restante vai para o ALZR11. E olha só o que aconteceu aqui, pessoal. Nesse momento, a cotação atual acabou passando um pouco aqui do valor que eu tenho disponível para investir, mas não tem problema, é apenas R$ 1 de diferença. Eu vou comprar essas 10 cotas, né? Não vou deixar de comprar uma cota por causa de R$ 1.
Então vou clicar aqui em comprar. E o último aporte de janeiro está finalizado, galera. Como vocês podem observar aqui, comprei 2 cotas do VISC11 mais 10 cotas do ALZR11. Total executado aqui R$ 325,56. Agora eu voltei aqui rapidinho na planilha de rebalanceamento de carteira para atualizar aqui a quantidade dos fundos imobiliários que eu comprei. Então o VISC11 eu tinha 46 cotas, comprei mais 2, agora eu tenho 48 cotas. E aqui o ALZR11 eu tinha 618 cotas, comprei mais 10, agora eu tenho 628. E é isso, mais um aporte realizado, meu patrimônio vai crescendo, seja com aportes, com valorização de ativos, e segue o plano rumo à independência financeira. Agora eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu like, que me ajuda bastante, e se ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Bons investimentos e até a próxima! I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to